a gente percebe que o Textor gosta mesmo dos portugueses, hein, Casão? Então, é um ótimo treinador, tá? Já mostrou isso. Eu acho que é um treinador que vai acrescentar no futebol brasileiro. Só que o problema do Botafogo não é português, é americano. Né? Esse é o problema do Botafogo. Né? Perfeito. Tudo que o Textor vem falando, sem provas, acusações gravíssimas. Gravíssimas. Essa dos 5 jogadores do São Paulo é uma coisa absurda. É grave. O São Paulo tem que entrar na justiça e fazer com que esse cara prove alguma coisa do que ele está falando. Porque é acusação grave contra jogadores de futebol profissional brasileiros, né? Ou que jogam no Brasil, de um clube histórico, um clube tricampeão do mundo, um clube que é um dos maiores vencedores do futebol brasileiro, um clube conhecidíssimo no mundo todo, respeitado, né? Por todo mundo. Como que o cara vem e fala que 5 jogadores desse tal time facilitaram uma goleada para o rival, que é o Palmeiras? De onde ele tirou essa coisa da cabeça? Ele tem que provar isso. Então o problema do Botafogo hoje em dia já não está mais sendo quem é o treinador ou se o time vai jogar bem. Está sendo o cara que manda no Botafogo, né? Porque ele está soltando coisas uma atrás da outra, coisas pesadíssimas, sem nenhuma prova. E vai acabar, na história, pode acabar sobrando para o Botafogo. Né? Para o clube. Pode atrapalhar o clube em competição, pode ter alguma punição para o clube, porque tudo que ele está falando é grave e ele não vem com prova nenhuma. Então, cara, eu acho assim, vai chegar um ótimo português, treinador, o Arthur Jorge, ótimo treinador português, mas o Botafogo tem um dono americano péssimo. Péssimo. Um cara que está fazendo mal para o futebol brasileiro. Um cara que no início eu achei que seria muito positivo quando eu vi a organização do Botafogo, a torcida voltando para o estádio, as festas antes de começar os jogos, né? Toda aquela coisa toda. Eu achei que ele ia ser positivo. Cara, ele está sendo a peça, o personagem mais nocivo do futebol brasileiro nos últimos anos. Nocivo, mal, sabe? Cara que quer confundir as pessoas, cara que coloca dúvida na cabeça das pessoas sem ter uma prova, sabe? Então, ótimo, parabéns pela contratação do Arthur Jorge, que é ótimo treinador, mas o problema do Botafogo é muito maior do que isso. Nesse momento é muito maior do que isso. Só para a gente esclarecer, antes que as pessoas confundam, porque Arthur Jorge, né, é um nome muito conhecido da história do futebol português, mas não é aquele, né? Aquele morreu agora em fevereiro. Meu treinador. Isso, foi teu treinador, que foi campeão europeu com o Porto em 1987, foi campeão como jogador do Benfica, campeão do Porto, no Porto, enfim, uma história brilhante, infelizmente nos deixou agora recentemente, há um mês e pouquinho. Esse Arthur Jorge que vem por aí pro Botafogo é um novo, é um mais jovem, tem 52 anos, não é tão jovem assim, uma carreira extensa como jogador no Braga, a vida inteira jogou no Braga praticamente, e também como treinador, né? Passou pelas bases, sub-23, sub isso, sub aquilo do Braga, e estava aí nas últimas temporadas como treinador principal do Braga. Então, não é cuidado, né, Arnaldo? Não é cuidado para não confundir com aquele Você sabe que o Arthur Jorge, que foi o treinador no Porto, foi um dos maiores treinadores que eu tive na minha vida. E outra coisa, um dos caras mais cultos do futebol que eu já vi. O cara era diferente. O cara falava de literatura, o cara falava de música, o cara falava de cinema, o cara tinha um modo de trabalhar totalmente diferente. Inclusive, quando acabou o ano, né, o Porto, o Pinto da Costa, que era o presidente, que é o presidente ainda, né, ele quis renovar o contrato comigo e eu não quis porque eu queria ir para a Itália, né? Mas o Arthur Jorge estava indo para o Racing Clube de Paris, antigo, né, extinto, não tem mais o Racing Clube de Paris, e ele queria me levar junto para lá. Ele veio me perguntar: o que você vai fazer agora? Acabou o ano, acabou o seu contrato. Eu falei: não sei ainda, tal, mas eu pretendo ir para a Itália. Ele falou assim: tô indo para o Racing. Se você quiser ir, eu gostaria que você fosse para o Racing. E eu preferi ir para a Itália. Então era um cara especial mesmo.
um dos grandes treinadores, dos grandes personagens do futebol mundial, pela cultura que tinha. Muito legal esse relato do Casão. Infelizmente, como eu disse, o Arthur Jorge nos deixou. Espero que o Textor saiba qual Arthur Jorge que ele está contratando. Ô, Arnaldo, antes de ouvir a tua palhinha, eu quero convidá-los, porque tem várias notícias no site, tem várias notícias nas páginas do All Sport. Naveguem por lá. Ó. São Paulo estuda processar o Botafogo na FIFA pelo PR, tá? Porque o que o São Paulo diz? Que o Botafogo, nessa coisa de clube do mesmo dono, que o Lyon comprou o PR junto ao Botafogo por um valor mais baixo do que, na verdade, o São Paulo interpreta que ele valeria. E aí, quem é que analisa isso? O jogador de futebol é igual obra de arte, né? Cada um bota o preço que quer. E aí, o Lyon falou lá que pagou 10 milhões pro Botafogo, são as duas empresas do mesmo dono. Como é que você vai contestar isso? Tem essa notícia. A Federação Paulista apoia o São Paulo e o Palmeiras contra o Textor, né? Essas acusações que o Casão acabou de citar, quer dizer, falando coisas muito graves, né? Manipulação de jogos. Porque é o seguinte, né? Se você bota a inteligência artificial para analisar vários jogos, aí você vai ver que os caras jogaram abaixo, né? Não precisa de inteligência artificial. Gente aqui no News Esporte, no fim de papo, já estava falando que o São Paulo não jogou nada naquele 5-0 contra o Palmeiras. Não precisa de computador para isso, não. E tem também a empresa fiscal da Série A que não viu manipulação dos jogos citados pelo Textor. Quer dizer, o Textor jogou aí ao vento um monte de coisa. Casão, uma palhinha rápida sobre a contratação do novo técnico. Bom, eu quero passar para o Arnaldo, do seu Botafogo, eu falei, eu quero passar para o Arnaldo o seguinte. Exatamente. O lance é o seguinte: o Textor usou a inteligência artificial para analisar o time dele do ano passado? Não. Porque se ele analisar, ele vai achar que os 11 entregaram o campeonato. Estavam vendidos, exato. Porque tomou duas viradas ganhando de 3 gols. Perfeito. Tomou 2 viradas. Então os caras entregaram? Então, a inteligência artificial, Arnaldo, comportamento... uma palhinha aí sobre a troca de técnico e sobre o tema Textor São Paulo, enfim. Eu acho que o São Paulo, o Palmeiras, a federação, como o Casão falou, agora tem que CBF colocar também. na parede. Colocar na parede. Essa coisa do PR, o Botafogo ainda deve o Tietê para o São Paulo. As SAFs são maravilhosas, sabe, Júlio? A impressão que um grande capitalista, um empresário mundial vai vir para moralizar o futebol brasileiro é uma grande falácia. Esse cara é um fanfarrão, já tinha dado outras mostras e agora passou de qualquer limite. Então, em relação ao São Paulo, tem isso. O PR foi aquela transação meio escusa. O Botafogo ainda deve o Tietê e eles acusaram, né, o Textor e suas inteligências artificiais, a coisa da manipulação. Ontem, o Textor estava com o Arthur Jorge, no jogo do Lyon pela Copa da França, invadiu o campo para comemorar a classificação, enquanto a coisa aqui estava pegando fogo. Eu tô com o Casão, eu acho que a coisa vai se virar contra o Botafogo, lamentavelmente. Vai acabar atingindo o Botafogo, que vai passar a ser um time, assim como foram outros times comandados por cartolas, e o Textor nada mais é que um cartola que fala inglês, fanfarrões, passam a ser times ou odiáveis ou desprezíveis, né? E pode acabar acontecendo isso com o Botafogo, lamentavelmente. E nada disso seria surpreendente não fosse o fato do Botafogo hoje, como você disse, no começo, Júlio, fazer um jogo já decisivo pela Libertadores. O jogo decisivo é em casa, é o único brasileiro que está em casa, num grupo complicado contra o Júnior Barranquilla, com um técnico interino, enquanto o Textor está lá pagando multa de 2 milhões de euros para um, viajando com o outro, e o time está aqui largado, né? E aí, se não ganhar hoje, já complica a fase da Libertadores, tal, não sei o que lá. O Textor, ele, como dirigente, ele é péssimo. Ele é péssimo. E ele acaba atingindo e minando todo o corpo diretivo do jogo. E é uma coisa, é ruim para nós, porque a gente acaba constatando o óbvio, né? Que essa questão, a SAF, ou o executivo de futebol, ou o dono, na verdade, pior do que o cartola tradicional. Por incrível que pareça, pode ser até pior que o cartola tradicional. E o Textor é a prova viva disso.